Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta aqui com o nosso Brasil 247, programa Panorama, né? Nós estamos aqui sempre com vocês, toda quinta-feira, às 15 horas. E hoje nós temos a companhia muito agradável aqui do simpático Marcelo Shoa, que vai conversar conosco sobre o nosso tema do dia, né, Marcelo? Seja bem-vindo. Daqui a pouco o Marcelo vai se apresentar a vocês. Hoje, o professor Garcês, infelizmente, teve uma pequena indisposição, tá? E não pôde participar, mas vai ser aqui rendido pelo nosso querido Marcelo Shoa. Eu cumprimento todos vocês aqui do nosso chat. Esse é um programa que tem uma participação muito grande, muito carinhosa, entusiasmada, tanto carinhosa aqui dos nossos companheiros, como também daqueles que não, digamos assim, não concordam muito conosco, mas vem se manifestar aqui, Marcelo. Eles fazem questão de não nos deixar sozinhos. Também é uma forma de amor, né? Também é uma forma de amar, uma forma de atenção. Aí eles se manifestam muito aqui no chat, falam, conversam, nem sempre com temas e assuntos e adjetivos muito edificantes, mas estão sempre presentes e se mostrando aqui, e se mostrando presentes no nosso chat. Então, eu gostaria que o Marcelo cumprimentasse você, se apresentasse um pouco para o nosso público aqui. Bom, Emerson, primeiro dizer que é uma honra imensa participar do Panorama, é uma satisfação sempre ter essa oportunidade de dialogar, de debater com a nossa comunidade 247, de tentar convencer aqueles que não concordam conosco sobre os pontos que a gente considera relevantes na área jurídica e na análise da política em geral, e falar para você que vou tentar aqui dar conta dessa difícil tarefa que é substituir o professor Agassiz, que teve essa indisposição. Eu sei que a tarefa é dura, mas eu vou tentar aqui dar o meu alô do Ceará para todo o Brasil. É o mesmo calor da Paraíba, então nós estamos tudo aqui no mesmo bloco. À disposição, meu amigo. Estamos no litoral. Você está em Fortaleza, Marcelo? Estou em Fortaleza, sol quente. Essa frente fria que chegou lá pelo sul do país, aqui não chegou. Estamos em clima de campanha, o povo está na rua. Vamos lá, né? Estamos começando já o final de semana daqui a pouco. Começando o final de semana. Bom, nosso final de semana já começou ontem, né? Com esse episódio aí que marcou bastante a semana, na terça-feira, e curtou a semana, porque foi um episódio muito, muito importante, emblemático para toda a política brasileira, para o momento que nós estamos vivendo, né? Que foi a posse do Alexandre de Moraes, lá no seu mandato de 2 anos à frente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Ontem, terça-feira, dia 16. E lá estava presente praticamente todo o cenário, por espectro do cenário político brasileiro. 4 ex-presidentes fizeram questão de estar presentes, né? É uma coisa interessante, emblemática, como houve essa digamos assim, essa presença concorrida, né? Não é comum que haja, digamos assim, uma presença tão maciça de ex-presidentes e autoridades em geral, né? Todos estavam lá presentes, tanto no camarote ali, VIP, quanto no salão, né? Estavam todos lá, 2 ex-presidentes eleitos pelo voto popular e 2 que pegaram carona, né? Através das respectivas vice-presidências, como dizia um amigo meu, no Brasil, vice-viceja, né? É um país onde vice-viceja. Então, tem 2 vicejadores lá e 2 eleitos e aclamados pelo voto popular, que era o presidente Lula e o presidente Dilma. O presidente Dilma não estava muito satisfeito, se sentou lá na outra ponta da cadeira, apesar dos elogios, né, do ex-presidente Temer, que a chama de honestíssima, no superlativo, mas no superlativo, mas nem assim ela se convenceu, digamos assim, de sua sinceridade, nem se esqueceu do seu golpismo quanto mais, né? E de sua atuação nefasta no golpe de 2016. É uma coisa terrível. E aí vamos passar aqui para os pontos do discurso do Alexandre de Moraes, né? A gente não pode deixar de comentar, claro, a cara, né?
eu não vou nem dizer nesse horário, nessa hora, de que era a cara que o presidente fazia quando o Alexandre de Moraes fazia o seu discurso, né? Mas ele estava lá, visivelmente, digamos assim, com algum mal-estar, né? E o seu filhinho também, o seu filhinho estava lá chupando pirulito na cadeira, né? Lá desejando ir embora, papai, o negócio tá chato aqui, não tá muito legal. E aí o Alexandre, ele fazia o seu discurso. Mas antes um ponto que eu gostaria de falar, antes de passar a palavra para o Marcelo, que é o seguinte, a esquerda também, ela pontuava, né, digamos assim, críticas ao judiciário e particularmente ao Tribunal Superior, o TSF, né, o grande guardião e revisor e comentador da Constituição, no momento em que não havia no país esse clima de hostilidade às instituições, né? Então, numa época em que era salutar e possível, né, fazer críticas às instituições de uma maneira civilizada, a esquerda fazia essas críticas, pontuava, tem até questionamentos, quando estava começando lá o processo eleitoral, nessa nova modalidade de urnas eletrônicas. Eu me lembro do Brizola, né? O Brizola tem algumas moderações, e tal, coisas até, mas não era algo como acontece agora. O que acontece agora é que uma extrema-direita assumiu um discurso antissistema, né? e que para se fazer contundente, ela deseja que as instituições desapareçam, né? Todas as instituições sumam. Então, o discurso é de destruição das instituições. Então, dentro desse contexto, é que nós vemos que é importante, nesse momento, que a esquerda apoie essas mesmas instituições que tanto a perseguiram na história recente do país. O comportamento do Supremo Tribunal Federal é pouco suspeito de simpatia, né? Eu diria até de uma atuação eficaz nesse episódio todo da Lava Jato e tudo mais. Se calou muito, né? Deixou que a coisa chegasse muito longe. Depois que se viu o dano, né, a todo o sistema jurídico brasileiro, a desmoralização praticamente da justiça brasileira, atingindo todos, né? E podiam ter se manifestado antes, podiam ter cumprido com o seu papel se não tivesse, como disse o ex-presidente Lula, se acovardado, né? Em sua função de Supremo mesmo. Mas, nesse momento, o que nós devemos fazer, considerando o contexto em que nós vivemos, é apoiar essas instituições e apoiar esse papel das instituições em fazer cumprir a Constituição e respeitar a ordem, né, legal vigente no nosso país. Nesse momento, então, o Tribunal Superior Eleitoral, como condutor das eleições, deve ser radicalmente apoiado, né? Em sua tarefa. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele começou exaltando a democracia, né? Vai ter como vice lá o Ricardo Lewandowski, o ministro Ricardo Lewandowski, e dizendo que somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência, transparência, né? Isso é um orgulho nacional, inclusive um orgulho nacional reconhecido pela própria Embaixada dos Estados Unidos, que diante daquela patuscada lá da desmoralização do Itamaraty, né? Um instituto, Marcelo, respeitado no mundo inteiro, né? O instituto lá onde Garça Aranha, né? O Barão do Rio Branco, né? Passaram, e que foi destruído e desmoralizado através de uma patuscada histórica, né? Foi a convocação daqueles embaixadores. A resposta da embaixada americana foi essa: elogiar o sistema eleitoral brasileiro, né? Que, como disse aqui o Alexandre de Moraes em seu discurso, é realmente elogiável, né? É realmente elogiável em muitos aspectos. E aí eu passo para você as primeiras impressões que você teve desse episódio político, né, que ocorreu ontem. Emerson, boa tarde novamente. Eu concordo com você, assim, todos os seus pontos de vista. Eu acho também que foi um momento histórico. Eu
eu acompanho eleições há muitos anos, né? Desde a minha militância no movimento estudantil secundarista, e a gente que está na advocacia militante, a gente vem acompanhando todo esse processo de formatização do processo eleitoral, eleição após eleição. Eu não me recordo de ter havido uma posse assim tão prestigiada nacionalmente como a do ministro Alexandre de Moraes à presidência do TSE. Mas não só prestigiada, uma posse tão aguardada, com tanta expectativa pela sociedade civil, pelos meios de imprensa, o alto poder econômico do país também, porque, de qualquer maneira, é uma posse que acontece num momento muito tumultuado da história, né? Ele tem dois desafios muito importantes, que um é a defesa da própria integridade do sistema eleitoral brasileiro, contra-atacar essa tentativa frustrada do presidente da República de desacreditar as urnas eletrônicas, né? E, ao mesmo tempo, enfrentar aquela máquina organizada de fake news que já criou problema grave nas últimas eleições, que já anuncia, já se aparece aí como de difícil medida nessas eleições, e que ele enfrentou quando assumiu o inquérito das fake news lá no STF. Então, a gente tem muita expectativa. Você falou bem, a classe política toda estava lá, até o Carluxo desnecessariamente foi. Quer dizer, é uma demonstração também de que, nessa altura do campeonato, a possibilidade do Bolsonaro dar um golpe na democracia é mínima. Ele pode até tumultuar, ele pode até esbravejar, espernear, ele pode até incentivar esse público dele, que hoje é violento e está armado, a episodicamente criar certas situações constrangedoras no processo eleitoral, mas um golpe propriamente dito, eu acho que fica muito claramente exposto ali, que ele não vai conseguir dar. Agora, a gente tem que acreditar realmente que o ministro Alexandre de Moraes faça valer as palavras dele. Ele tem, e aí eu também concordo com você, eu tiro o chapéu assim, para a seriedade com que ele tem tomado as posições nos últimos anos, sempre lembrando, né, que o STF mudou a sua perspectiva com relação a tudo isso, depois que passou a ser diretamente atingido por essas víboras, né, que foram criadas pela própria omissão do Poder Judiciário, que permitiu que o fascismo chegasse no poder por diversas razões, né? Primeiro, pela prisão injusta do Lula, primeiro processo de impeachment fraudulento, depois, você mesmo disse, o Temer diz, a presidenta Dilma como é que ele falou, Emerson? Justíssima, honestíssima. Honestíssima. Isso é honestíssimo. Como é que ele gosta de usar o superlativo e gosta de usar também ênclises, próclises e mesóclises, né? Então, a gente pode dizer, antes a gente supunha e a gente defendia que isso tudo passou de uma fraude, e agora a gente já pode dizer com certeza, porque o maior protagonista do golpe considera que a Dilma não tinha dado motivo, ao contrário do Bolsonaro, para aquele o rei está nu, né? Bom, aí o Supremo se calou naquele momento, o Supremo permitiu a prisão do Lula, quer dizer, a não candidatura do Lula, que era o candidato que estava à frente nas pesquisas de opinião nas últimas eleições, no final ainda deu uma força para o Moro, ao permitir que o Moro interferisse naquele processo eleitoral para prejudicar o Haddad, ou seja, compactuou de alguma maneira aí com essa omissão, ou omissivamente ou ativamente, para a chegada do fascismo. Então, o Supremo, depois que passou a ser vítima dessa máquina fascista, mudou de opinião, e eu fico muito feliz com isso, porque nessa altura do campeonato, Emerson, a gente que sempre foi muito crítico do judiciário, a gente continua, a gente quer que o judiciário seja mais aberto, mais transparente, menos aristocrático, mais diverso, mais próximo da população, mas ainda é o bastião que está garantindo a existência da democracia nesse momento. Você tem um executivo claramente predisposto a dar um golpe contra o Estado brasileiro, um parlamento em que o presidente da Câmara estava lá presente, mas também não se coloca publicamente na defesa da democracia de forma enfática, como
como faz o Supremo, então a gente tem que apostar que as instituições aprenderam, né, com a gravidade dos fatos e a duras penas, né, uma certa lição. Agora, eu só queria, para voltar a palavra para você, te dizer uma coisa, Emerson. Eu já conheci que essa polêmica da urna eletrônica, ela, para mim, é uma falsa polêmica. Eu conheci sistemas eleitorais em que a urna é eletrônica e tem impressão do voto. Na Venezuela, assim. Poderia evoluir o sistema brasileiro para algo nesse sentido? Antes dessa confusão toda, eu já tinha colocado pode. Né? Agora, tem que saber algumas coisas. Primeiro, não podia no tempo em que o Bolsonaro queria, que era um ano. Né? Então, assim, o que o Bolsonaro sempre quis foi tumultuar o processo eleitoral. Segundo, isso custa muito dinheiro. Né? Terceiro, isso demora mais a apuração, na medida em que quanto mais urnas, mais a possibilidade de haver um problema na impressora. E último, isso não havia necessidade nenhuma, porque o sistema não é corrompível. Na Venezuela, foi estabelecido o voto impresso, porque a oposição golpista sempre dizia que aquela eleição ia ser fraudada de qualquer maneira, mas vou te dizer uma coisa, viu, Emerson? Mesmo com o voto impresso, a oposição diz do mesmo jeito que a eleição é fraudada, porque o objetivo é que não haja eleição. Não adianta, se o ministro Fachin tivesse chamado ali na sala da presidência do TSE todas as Forças Armadas e tivesse dito, olha, vamos todo mundo aqui apurar as eleições, todos os militares, vamos aqui colocar o voto impresso, não adianta. O Bolsonaro ia ser contra do mesmo jeito, porque o Bolsonaro não quer a democracia. O Bolsonaro ele é contra o sistema. Então, assim, quer evoluir para o voto impresso, eletrônico impresso, evolua. Agora, sabendo que custa mais, que pode dar mais problema na apuração, pode aumentar a fila, custa dinheiro e que não há necessidade nenhuma, porque as urnas já são auditadas. É ridículo. Essa confusão no Brasil não existia. Basta dizer que não existia, né, Emerson? Desde 96. Né? Sem dúvida, Marcelo. O que nós vemos é o seguinte: é um discurso antissistema, né, que ele empreende, característico dos fascismos. O fascismo ele sempre surge como uma alternativa àquilo que já está imposto, como algo novo, né? como uma alternativa disruptiva em relação à polarização. Ele é que vai trazer uma maneira nova de ver as coisas, sem precisar de política, né? Da demonização da política, a crítica de todas as instituições e a proposição dele mesmo como a única autoridade possível. Ou seja, ele vai dizer o que é certo, o que é errado. Como ele disse, né? Eu sou a Constituição. Né? Eu acho que nem ninguém nunca usou. Né? Antes foi dito l'état c'est moi. Agora, je suis la Constituição, eu nunca tinha ouvido falar dessa. Pois é, piorou, né? Porque ele usa um jargão próprio, né? De jogar nas 4 linhas, dentro das 4 linhas da Constituição. Eu até já alertei, né, nos meus alunos, não usem isso. Isto é horrível. Isso, do ponto de vista jurídico, isso é patético. Jogar nas 4 linhas dentro da Constituição. Tem forma mais estúpida para você expressar um sentimento de compromisso com a institucionalidade, com a Constituição, é só na cabeça desse louco. Agora, já começou complicado, né, Emerson? Você vê que eu estava tentando, você estava começando o programa, escutar aqui, parece que ele já deu um chilique aí em público hoje de manhã, agora para a imprensa, agora, nesse momento, porque foi questionado sobre a história dos empresários, né, bolsonaristas que queriam armar o golpe. Hoje de manhã já tentou arrancar o celular da mão. Né? O grupo golpista de WhatsApp. Que ficou muito. Olha só, Emerson, bateu direitinho. Esses mesmos são os mesmos que apoiaram a campanha, são os mesmos que são acusados de ter operado aquela máquina de fake news, são os mesmos que estão investigados na CPI da fake news, inclusive várias instituiçõões, inclusive a BJD subscreveu um pedido, né, para levar essas acusações para dentro do inquérito lá do STF, porque essas. É o Plus, né? São as mesmas pessoas. É o cara da Ravan, é o Gogo Bambu. É aquele grupo que foi denunciado pela Folha de São Paulo, que transferiu 100 milhões de reais para disparos de WhatsApp em massa, né? Furando o teto dos gastos constitucionais, portanto, praticando um crime eleitoral. Né? Eu não achava que devia ser caçada, mas não houve, infelizmente, a palavra é essa, Marcelo, coragem, né?
Não, coragem. ficou assim, Emerson, ficou assim. É Coragem. uma tolerância que nunca existiu na história do país com ninguém. Olha, acho que já chegaram, até onde eu acompanhei, acho que tinham sido 146 pedidos de impeachment, né? De, sei lá, centenas de organizações, milhares de pessoas, fora aquela quantidade de pedidos de indiciamento da CPI da Covid, crimes, ações penais, muita coisa, né? E aí a turma deixando passar, e vai passar, viu? Vai terminar o governo, essa maluquice, o país mais pobre, com 680 mil vidas perdidas na Covid, centenas, talvez dezenas, centenas de milhares poderiam ter sobrevivido se não fosse essa irresponsabilidade. Os nossos aeroportos sendo rifados agora mesmo. Enquanto a gente está conversando aqui, eles estão queimando o país, cara, né? Assim, é um negócio horrível. O pano de fundo é sempre o seguinte: eles querem a aparência, né? A elite, ela quer a aparência de um Estado legal, que funciona, desde que esse Estado continue a ser aquilo que Marx disse, o balcão de negócios da burguesia, o balcão de negócios das elites. Desde que funcione como um cartório para os seus bens e como uma delegacia contra os pobres, né? Aí o Estado presta. Agora, no momento que o Estado se torna o que ele nunca foi no Brasil, a não ser durante 12 anos, que é um instrumento, né, daquilo ali que declara a Constituição em seu preâmbulo, né, da justiça, da inclusão. Ou seja, os governos do PT, do presidente Lula, foram os únicos que cumpriram mesmo a Constituição. A verdade é essa. Né? Constituição que foi um pacto social do qual esse pessoal fez parte, aprovou, apoiou. Né? Assim, pela nossa vontade, teria sido uma Constituição de um Estado até mais social. Né? Então, era o mínimo necessário que foi estabelecido e os caras são contra. É brincadeira. Exatamente. E o que é interessante também, Marcelo, é o que eu sempre digo: demonizar alguém como Lula. Lula tem um perfil de conciliador. Né? Na América Latina, você vai encontrar poucos representantes que têm um perfil tão conciliador contra o Lula, como Lula. E se insurgir contra esse tipo de pessoa, ou seja, que tipo de representante de esquerda é que essa elite brasileira merece, né? É o que deve ser o Abimael Guzmán do Sendero Luminoso, porque é uma pessoa conciliadora, que inclusive criticado pela própria esquerda, muito criticado pelo Brizola, por ceder muito, por conciliar muito, por conversar com o banqueiro, por conversar com o empresário. Quer dizer, um democrata chamado na Europa de social-democrata, né? Porque o PT era chamado na Europa de social. Estou construindo um prédio aqui do lado. De social-democrata, né? Um partido que é considerado mais social-democrata do que socialista pelos cientistas políticos europeus. Né? Então, essa pessoa com esse desenho é chamado pela direita truculenta brasileira de radical. Né? Por quê? Porque qualquer ação includente socialmente no Brasil é considerado um crime hediondo. Essa é a verdade, por essa elite que nós temos, que não tolera de jeito nenhum na promoção dos pobres e que, se pudesse, extrairia a fórceps o artigo 5º da Constituição. Eu tenho certeza que a grande fantasia é arrancar aquele artigo 5º da Constituição brasileira, sabe? Eles têm ódio. Das nossas elites, né? Então, agora, e o legal que você está falando do Lula é que o presidente Lula, além de ser um conciliador, ele mostrou isso governando, né? Que ele governou para todos, né? Ele ainda fortaleceu os instrumentos de apuração dos ilícitos administrativos, a lei de transparência, depois a colaboração premiada, fortaleceu as estruturas institucionais de fiscalização, a Polícia Federal. Aí essa turma pega e joga na história, numa história construída com muita luta, muita dedicação. Era um líder. Eu me lembro demais, o Obama, quando ele disse que o Lula era o cara, ele disse que o Lula era o líder popular mais importante do planeta. Era um estadista de uma grandeza excepcional, tinha colocado o Brasil bombando no mundo. Aí os caras jogam uma pecha de criminoso, de corrupto na história do Lula. Ele vai preso, né?
assiste à distância a morte do neto, do irmão, é impedido de ir para a Irmãos. porta dos seus amigos. A esposa morreu por força dessa pressão, dessa violência que foi praticada pelo Lula. Olha, Qualquer eu um nunca morreria, vi né? tanta maldade, eu nunca vi tanta. E a gente, eu não aguentaria, eu não aguentaria. Você imagina o impacto psicológico de você ter sua casa invadida injustamente, de uma maneira truculenta, e ter o seu colchão que você dorme, né? Rasgado, com uma faca de cima a baixo, para a pessoa procurando disquetes dentro. Qualquer coisa. Quer dizer, O uma cara, pessoa. a camisa, o mata Lula tá com a qualquer- camisa não sei de quê, o pedalinho não sei de quê, um monte de besteira. Emerson, o nosso público tem que saber que aquele processo foi tão violento que até os celulares dos advogados foram grampeados. Eles tentaram incriminar até o pai da doutora Valesca Zanin para tentar desestabilizar a defesa. Sabe o que eu considero uma redução ao absurdo, né? Que em lógica se diz redúcio ad absurdo, né? Quando um argumento é totalmente absurdo, é com você, uma das provas, né, apresentadas, né, denunciando Lula, sabe qual foi? Uma caixa de papelão com o nome escrito Praia. Você acredita nisso? Uma das provas, está lá. Leiam o processo, você vai ver. Uma das provas é caixa com o nome escrito Praia. Eu não acredito. É inacreditável. Eu não acreditei. E essa condenação ainda serviu de Ctrl-C, Ctrl-V para outra. Exatamente, né? Para outra juíza. Quer dizer, para outra juíza. Como você estava dizendo, era um homem que era considerado moderado até pelo Obama e tudo mais. A história toda mudou quando o pré-sal foi descoberto e chegaram lá para o Obama: olha, my president, the guy, a gente vai ter que queimar the guy. Se vocês vão queimar o cara, queimar. Porque o que acontece é o seguinte: descobriram lá um negócio chamado pré-sal e a gente vai precisar colocar um canudo no pré-sal e drenar tudo para a gente. E enquanto esse governo, que é nacionalista, verdadeiramente nacionalista, que o verdadeiro patriota, Marcelo, é um nacionalista. O cara ser patriota, cantar um hino nacional com farda, dobrar a bandeira assim, e entregar o país ao som do hino nacional com continência, isso não é nacionalismo, não. Isso não é patriotismo, não. O verdadeiro patriota é o nacionalista, é aquele que defende os recursos do seu país para o povo do seu país, protege o seu país, como os governos do PT fizeram, que queriam um pré-sal para quê? Para subsidiar a educação, para subsidiar a saúde, e isso transformado em lei. O marco do pré-sal garantia a transferência desses recursos para a saúde e para a educação. Hoje nós viveríamos numa pré-Suíça, a verdade é essa, né? Como o próprio IPEA disse, mas 15 anos nós atingiríamos índices de desenvolvimento humano semelhante a Portugal, Espanha, Grécia, porque teríamos recursos sobrando do pré-sal. Aí houve o golpe, né? Houve um episódio que foi pouco divulgado na época, que foi a invasão na sala da Petrobras, onde estavam todos os computadores que sabiam a localização do plafond, tudo roubado. Né? A gente sabe quem fez isso. Foram as inteligências malignas, né, a serviço do grande capital e do Estado norte-americano. A gente sabe disso. Né? E depois o que é que houve? Começou a orquestração, né, do golpe através da guerra híbrida, né? A mesma guerra híbrida que derrubou o presidente da Ucrânia, colocando esse palhaço Zelensky lá, a mesma guerra híbrida que derrubou o presidente do Egito, que foram 2 balões de ensaio, e finalmente a guerra híbrida aqui a partir de 2015, com robôs mandando o povo para a rua. O povo nem sabia porque estava para a rua. Tinha gente que estava, não, é porque o Viagra não funciona, é porque eu não estou com uma boa digestão. Quer dizer, as pessoas na rua protestando contra quase pleno emprego, né? Havia uma crise, mas era uma crise mundial. O Brasil estava atravessando bem aquilo. Foi preciso fazer uma sabotagem econômica na economia do país para as pessoas começarem a retirar o apoio de Dilma, porque antes as pessoas falavam mal, mas a Globo e outros instrumentos de comunicação falavam mal, mas as pessoas não sabiam de quê, porque a vida das pessoas não estava boa, né?
A realidade objetiva era emprego, a realidade objetiva era renda, a realidade objetiva era picanha. Então as pessoas podiam morrer de raiva por questões ideológicas e políticas. Agora, aceitaram, através da Lava Jato, destruir o Brasil, falir a indústria de base, arrasar a democracia. Para quê? Para colocar para fora de um empreender, como dizia o Paulo Henrique Amorim, um homem, Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, botaram fogo em tudo, né? Botaram fogo no país, que é para continuarem sendo os únicos donos, continuar garantindo esse sistema de opressão terrível, né? E aí colocaram lá um louco, né? Um alucinado, né? Ou seja, já que não dá para a gente colocar aqui uma pessoa moderada, que vá fazer o que sempre foi feito, que é entregar o país, né? De uma maneira civilizada, vamos colocar um aqui que entregue de maneira escandalosa mesmo, né? Com discurso fascista, truculento e tudo mais, e destruindo as instituições democráticas, e lá vai. E aí, esse maníaco, assim, se fosse só o futuro dele que tivesse envolvido, e da família dele, eu não estava preocupado, não, entendeu? Quer falar besteira aí, se ferra, meu irmão, se vire com o seu destino. O problema é que ele coloca aí na régua o futuro da gente, dos nossos filhos, dos nossos netos. Aí não é sério. Aí você tem que ter postura. Você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, mas tem que ter pelo menos uma postura responsável diante da chefia do governo. Um presidente que chega nos Estados Unidos batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, eu tenho certeza que não é respeitado nem lá, porque ninguém respeita um vassalo. Então, aí o sujeito expõe o Brasil ao patético de colocar um ministro das Relações Exteriores que hostiliza o nosso principal parceiro comercial, que luta, está dizendo na CPI da Covid, que foi lá fora para lutar contra a vacina. Quer dizer, é um monte de coisa, né, de destruição que esse desgoverno patrocinou. Inclusive, o que o nosso parceiro comercial principal, que é a China, abandona, os Estados Unidos dizem, very good, eu quero. E vão lá e pegam para eles. Eles não têm problema nenhum de ganhar dinheiro da China. Aquele acordo que o Brasil fez com participação, não sei como é o nome, em Alcântara, na base de Alcântara, é um acordo assim, olha, eu te dou tudo, tu não precisa me dar nada. Você vem aqui para dentro da minha base aeroespacial, vai utilizar, vai aprender todos a inteligência, os meus sistemas de segurança, e o Brasil não tem contrapartida, não vai usar a NASA, não vai usar a expertise dos caras, é só para entregar a soberania. Quer dizer, é um negócio. É igual a proposta do aviãozinho F não sei quanto, F Fubica, que a Força Aérea Americana queria vender para a gente, porque o código-fonte era deles. Ou seja, se tivesse um combate aqui, eles derrubavam todos eles com um botão só. Né? E aqui eles fazem isso, né? Eles são PhD em desestabilizar institucionalmente e promover guerras. Então ninguém pode brincar. Quando eles perceberam que o Brasil estava de fato crescendo, porque o Brasil poderia ser os Estados Unidos, né? Em termos de riqueza, de PIB, de tudo, se tivesse havido governos nesse sentido. E o Lula estava caminhando. Eu me lembro, viu, Emerson, que naquela crise econômica mundial, o primeiro-ministro da Espanha, na época, era o José Luis Rodríguez Zapatero, chegou a pedir para o Brasil receber os desempregados espanhóis. Imagina um negócio, olha como o Brasil estava naquele cenário mundial de crise, como é que o Brasil era visto pelos outros países, como a salvação do mundo. E aí eles rapidamente entregaram esse país à lama, tentando fazer com que a gente desacredite no nosso próprio país, porque a ideia é que nunca um brasileiro tem a sensação de que o Brasil possa ser, de fato, o país que dizem do futuro no presente, né? Mas pode, rapaz. E o Lula é quem vai fazer isso. É o único capaz. Exatamente. E o que houve, historicamente, é uma sabotagem, não somente da economia brasileira, como da Argentina. O próprio Winston Churchill, né, tem uma declaração polêmica e famosa dele, que diz: nós não podemos permitir que a Argentina ou nenhuma outra economia americana ela se torne desenvolvida, porque senão levará consigo os seus vizinhos, o que mudaria o eixo econômico aqui para o sul, né? E isso foi feito.
foi feita uma sabotagem externa e uma sabotagem interna através de inimigos domésticos, que é o que não falta, né? Os inimigos domésticos, eles entregam aí o país embrulhado na bandeira nacional e ao som do hino, dando golpes de Estado e matando seus irmãos. Não tem nenhum problema com o patriota, não tem nenhum problema desde que o bolso esteja cheio, né? Ele não se importa em destruir a indústria, vender banana novamente, abolir a abolição da escravatura, voltar à escravidão. Não se importa com nada, desde que o lucro radical entre no bolso dessas pessoas, elas não estão preocupadas com nada. A elite brasileira é uma das elites mais truculentas do mundo. Essa é a minha impressão. Quando a gente roda o mundo, sabe disso, né? Quando a gente vê para o Brasil e vê o que a elite brasileira diz dentro do Brasil, que ela não diz fora, porque tem vergonha, né? Que vai ser hostilizada como idiota e absurda e fascista que é. Mas dentro do Brasil, as afirmações que a elite brasileira, que a classe média brasileira faz, são horrendas, né? São terríveis. Isso disseminado pelo país, porque o nosso tipo de... A nossa história, como ela se processou, a exclusão em massa da maior parte da população, foi construída de uma maneira muito violenta, né? Com muito sangue do povo, com muita exclusão, com muita fome do povo. E há um ódio muito grande contra os pobres no Brasil, né? Há um esforço muito grande para que eles continuem pobres e miseráveis, porque esse é o modo como eles aprenderam a continuar ricos, né? Mantendo as pessoas na miséria, mantendo as pessoas na fome. Então, qualquer ponto, né, a esse tipo de governo, a esse tipo de gestão demoníaca é hostilizada de uma maneira terrível, né? Você vê aí, tem uma legião de bolsominions aí todo se manifestando, dizendo que nós é que somos burros, Marcelo. Tem uma senhora aqui dizendo 2 idiotas que não sabem o que dizem, 2 trouxas. Eu estou gostando, você está falando e eu estou rindo, porque eu estou lendo os comentários. O Emerson, com toda a sua inteligência, com toda a sua eloquência, eu queria agradecer esses bolsominions que estão assistindo e gostando. Realmente, assim, é bom que essa turma assista. A gente coloca os argumentos, coloca os fatos, explica. A gente não precisa fazer um discurso só no palavrão. Quer dizer, a cada 10 palavras, 9 palavras. É diferente. Entenda, é diferente. Aqui a civilização é contra a barbárie. Então, barbárie. Não é isso? Exatamente, a civilização contra a barbárie. Então, nós chegamos num ponto, paradoxalmente, em que nós temos a obrigação agora de defender as instituições burguesas, as instituições que foram criadas para manter o status quo, porque elas mesmas estão ameaçadas por um ovo que eles chocaram, né? Nenhuma referência à careca do nosso querido Alexandre de Moraes, mas eles chocaram o ovo da serpente, esperando que essa cobra, né, essa detestável cobra bolsonarista, ela nascesse, né? São corresponsáveis por isso. Sim, Marcelo. Olha aí, mas a gente tem que, eu vou te dizer, a gente tem que dar graças a Deus o Lula ter a disposição de, depois de tudo que passou, ainda colocar o nome dele para a disputa. Exatamente. Porque ele, de fato, ele tem ele terá essa capacidade de... Representa para a gente uma esperança, mas uma esperança certa, porque a gente sabe que ele sabe governar, o mundo sabe que ele sabe governar, a gente sabe que o Lula dialoga, então ele é capaz de pacificar esse país, ele é capaz de fazer com que daqui a 2 ou 3 anos a gente consiga olhar nos olhos das pessoas que a gente não quer nem ver, porque o Brasil está só adiando, na verdade. Então, a única pessoa que é capaz de fazer isso é o próprio Lula. E a gente tem uma oportunidade única de fazer isso agora. Se a gente não tivesse essa oportunidade, imagine mais 4 anos de um Brasil direto para o abismo. Eu não sei se as novas gerações mereceriam serem formadas dessa maneira tão vil, tão arrogante, tão virulenta, se matando, como você disse. Então, assim, o Lula é um presente para todo mundo, não é só para a gente que gosta dele, não. É um presente, inclusive, para a burguesia, que o Lula não se propõe a romper com o Estado liberal. O Lula só propõe o seguinte: olha, vocês querem ganhar dinheiro? Vocês não ganham dinheiro. Agora é o seguinte, o pobre também tem que ganhar. Não adianta. O Lula sabe que não dá para chegar e não reconhecer que existe um sistema financeiro nacional. Ele sabe disso, ele sabe que existe a Fies, mas ele só quer dizer: ó, vocês vão ganhar o dinheiro, vão. Agora o povo também vai ganhar. Porque o trabalhador merece também ter dignidade na sua vida. E não só vocês que estão acumulando a riqueza. É só isso, cara. E respeito ao Brasil.
Eu não sei o que é que isso é, sinceramente, como é que alguém pode ser contra uma coisa dessas? Eu sou grato ao Lula, agradeço a ele a colocar o nome à disposição, porque não é fácil. Ele podia gozar da aposentadoria dele com a consciência tranquila de que ele mostrou que a verdade estava com ele sempre, e não ter que passar por essa difícil missão que é reconstruir esse Brasil, viu, Emerson? Porque uma coisa é ganhar, depois ele vai ter que juntar os caquinhos de um país que foi destroçado completamente. Completamente, né? Foi dividida entre milícias, a verdade é essa. A milícia do agronegócio, a milícia dos grileiros, né, da Amazônia, o que há de a pior, milícia assassina do Rio. Então, cada um pegou um pedaço do Brasil para o seu lado. Madeireiro, né? Quer dizer, tourou para um lado, a milícia dos fanáticos religiosos, que nada tem a ver com cristianismo, nem com reforma protestante, né? Pessoas completamente vendidas, com judeus é Mamon, né? Com judeus é Baal, e não Jesus. Então, quer dizer, realmente é um trabalho de reconstrução que uma pessoa já idosa, né? E isso é o senhor. Se dispõe a fazer. Agora, tem uma coisa que enquanto isso, o juiz que o condenou, né, que depois largou a toga para participar do governo, que não teria sido eleito se ele não tivesse agido, e depois ele participou do governo e rompeu para o governo por questão fisiológica de indicação de cargo, ele se irritou lá com o Bolsonaro, saiu, foi trabalhar na iniciativa privada, nas firmas que administram a recuperação judicial das empreiteiras que ele quebrou, não deu certo, vem para a política, em 3 meses muda de partido, tenta fraudar a circunscrição eleitoral. Tenta mudar de estado, não é só de partido, né? Não. O cara tentou de mudar de estado, de domicílio eleitoral. Todo mundo sabendo que ele era. Não colou, porque todo mundo sabe que ele é lá do Paraná. E vai dar histórias, né? Você tem a história do Lula, tem a história desse cidadão aí, rapaz, que. Bom, e se forem buscar, e se forem deixar olhe lá, viu, Emerson, que se deixarem lá o Tacla Duran falar, ele está doido para falar. Faz tempo que o Tacla Duran está querendo falar sobre aquelas indústrias de delação premiada que estavam ali no entorno daquela vara criminal. Exatamente. Tem uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui no discurso ainda do nosso Alexandre de Moraes, que é o seguinte: abre aspas, respeito às instituições é o único caminho de crescimento e fortalecimento da República. Interessante é o seguinte, que, paradoxalmente, né, você tirando talvez aí a coluna Prestes, a esquerda brasileira, né, a intentona comunista, né, a esquerda brasileira, de lá para cá, foi quem mais respeitou as instituições. Ninguém respeitou, ninguém foi... No golpe de 64, né, qual foi a campanha de Brizola? Pela legalidade, não é isso? De lá para cá, respeito radical, agora, né, o apoio radical às instituições, ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal Eleitoral, quer dizer, a esquerda apoiando. Quem não respeita as instituições... Hoje eu vi o Lula elogiando o Ministério Público. Veja só, isso sim é uma postura de alguém grande, depois do que o Ministério Público fez contra o PT, contra o Lula e contra o país. Quer dizer, o Ministério Público precisa, um dia, vir à sociedade pedir desculpas por não ter feito aquilo para o qual ele existe, que é fiscalizar a mesma República, ser o vigilante da República. Sem dúvida. A esquerda respeita demais, Emerson, não tem dúvida. E como você sublinhou muito bem em outra fala sua, quem mais equipou, né, a Polícia Federal, né? Quem mais deu autonomia à Polícia Federal, quem estimulou a autonomia do Ministério Público, a autonomia constitucional do Ministério Público, quem criou todo um sistema de controle, de auditoria do Estado, Dilma e Lula, eles fizeram isso em seus governos, nunca mudaram delegado, né, como se mudou aí dezenas de vezes delegado nesse governo para que familiares não fossem investigados, né? Quer dizer, uma coisa quanto mais que fere qualquer tipo de inteligência daquelas pessoas dizendo, se ele roubar, nós ficaremos contra ele, o mito, né? Mas cadê? Não, pelo amor de Deus, quantos atos de proteção à sua própria família, né, já foram praticados?
contra autoridades, punindo autoridades, né? Exonerando a autoridade. Não pode demitir porque são cargos públicos, né? Mas exonerando de seus cargos, mudando de seus cargos. Quantas interferências são feitas, quanta instrumentalização de cargos, né? Isso aí só do ponto de vista da autoproteção, né? De tentar se livrar daquelas investigações contra si. Agora, tu imagina que esses caras... Olha, o que eles estão fazendo com o Brasil? Pra você ter uma ideia, eu me lembro, Emerson, talvez a gente seja mais ou menos da mesma idade, era muito jovem, quando o ministro da Economia da Fazenda, na época, o Rick Cooper, teve que sair do governo porque foi flagrado dizendo que não tinha escrúpulo. Né? Ele disse não tem escrúpulos naquele áudio, naquela televisão. Eu vou ver um diplomata. Hoje em dia é uma inocência. Rapaz, o Guedes, naquela reunião do começo do governo, que o Moro também soltou lá para todo mundo, ele disse foi assim: olha, nós temos um inimigo, é o servidor público, mas eu já tenho aqui uma solução, eu vou botar uma granada no bolso do servidor público. Exatamente. Imagina só. Dizendo, querendo legalizar a jogatina no país, dizendo que quem quiser que se lasque. Vamos passar tudo, para aproveitar que o povo está preocupado com a pandemia, vamos passar as escâncaras. E, na época, repreenderam a presidente Dilma porque ela comeu uma tapioca, vocês lembram? Pois não é. Uma tapioca. Quer dizer, uma hipocrisia absoluta, generalizada. Aí, ele continuou. E é a força da democracia como único regime. Não é que a gente discorda disso, não. Eu concordo e bato palmas entusiasmadas. Onde todo o poder emana do povo e deve ser exercido pelo bem. Muito bem, eu bato palmas. Agora, faço aqui um adendo. Quem respeita mesmo a democracia nesse país é a esquerda. Porque a direita é especialista em dar golpe, um atrás do outro. Né? Golpe militar, golpe civil-militar, golpe legislativo, midiático, militar, com a participação dos militares também. Você e H6 são duas pessoas, digamos assim, mais otimistas, mas eu, viu, Marcelo, quando eu estou na rua assim, que vejo mais de um carro sair de um quartel, que tem 3 ou 4 assim, comboio, eu já penso que é um golpe de Estado. Uma vez saíram assim uns 6, estão indo para onde? Mas, quer dizer, nós vivemos no país de uma instabilidade e de intervenções desde a época da proclamação da República, que já foi um golpe militar, né? Até recentemente, agora com a tutela, né? Durante aquele período em que Lula estava sendo julgado, o Supremo Tribunal estava sob tutela militar. Né? Tinha lá um assessor, que era um general, um assessor da presidência do Supremo Tribunal Militar. Então, quer dizer, eu torço realmente para que a nossa institucionalidade ela resista a essa, digamos assim, inclinação autoritária que, infelizmente, nossos militares têm, sabe? Espero que nossa sociedade esteja suficientemente já disposta a não mais suportar uma coisa como essa, que é uma coisa insidiosa, uma coisa terrível, um retrocesso civilizacional, né? Um golpe de Estado é um retrocesso civilizacional, você rasgar, destruir a Constituição, é você dizer para o mundo todo, aqui não existe ambiente de negócios, não existe segurança jurídica, não existe, porque aqui é uma república bananeira, né? Ou seja, coisa de república bananeira, você tem militar dando pitaco em política, se posicionando... Tome censura, e tome prisão ilegal, querendo tutelar as eleições, né? Querendo ficar no lugar da instituição que é a responsável pela digamos assim, vigilância das eleições, pela condução das eleições, que é o Superior Tribunal Eleitoral, querendo ficar no lugar dessa instituição. Isso são fatos muito graves, né? E preocupantes. E eu acredito que a solução para isso é, primeiro, a gente criar uma massa crítica na sociedade, né? Que saiba, primeiro, para que existe uma Constituição, que a Constituição deve ser respeitada. Uma vez eu estava discutindo um desses grupos religiosos, sabe? A pessoa estava dizendo assim,
Porque a autoridade é constituída por Deus. Muito bem, toda autoridade é constituída por Deus. Se você for interferir na autoridade do carteiro, que tem aquela prerrogativa de entregar as cartas, você está interferindo na autoridade constituída pelo Estado e por Deus também. Porque o carteiro ali naquele ofício dele deve ser respeitado naquilo que ele é. Né? Agora, se você quiser saber qual é a maior autoridade do país, eu lhe digo agora, é a Constituição. Essa é a maior autoridade do país. E essa deve ser respeitada. Isso. E essa deve ser. Por isso que as pessoas juram a Constituição quando vão assumir os cargos mais importantes do país. Isso aí é exatamente. Né? E a ditadura, o golpe de Estado, é a corrupção na própria essência. Ela é tão corrupta que ela rouba até o direito de voto, de participação política do povo, direito de falar, direito de se manifestar, direito de escolher seus representantes legais. Como é que pode alguém defender isso? Né? Sem falar em todo esse estado de terror das violações individuais, do retrocesso civilizatório nas perspectivas sociais. Né? Olha, é descabido, né? Porque está fora de moda, inclusive. É feio em todos os aspectos. Eu acho até que eu queria muito, eu acho que o STF tem uma boa oportunidade agora de cair para cima daqueles empresários que estão com essa história já faz tempo. Porque o que foi revelado nessas matérias agora, daquele grupo de WhatsApp, Emerson, agora não se trata mais de você. É um documento, né? É um documento, não é mais alguém disse que disse, não, tá lá os caras ali. Né? A gente são sabe desse jeito, né? A gente sabe que isso existe, mas ali é o voto impresso, né, Marcelo? Exatamente. Tem até juiz. O voto impresso de um golpismo, né? Um golpismo quanto mais que acontece sempre, o tempo inteiro. Quer dizer, pessoas conspirando para cometer crimes, né? Crimes eleitorais, eu diria até crimes normais mesmo, convencionais. Pessoas conspirando contra o Estado de Direito, contra a democracia, contra o Código Penal brasileiro. E isso teve um sujeito que defendeu a fake news. É um desses, eu não sei, também não quero cometer a justiça de dizer que não tenha sido a pessoa, mas um deles defendeu que as fake news precisavam realmente ser utilizadas. Porque o cara sabe que é uma trapaça que beneficia, né? Mas é demais. Olha a falta de caráter. Eu fico só imaginando, Emerson, como é lidar de um sujeito desse com o trabalhador. Com a sociedade como um todo, né? É uma pessoa... com o trabalhador dele, com o funcionário dele. Ou seja, o mais importante é aquela pessoa que diz assim que feio é perder, né? Feio é só perder. Ou seja, o resto pode tudo, né? Ele diz assim, vamos pensar aqui uma forma de dar uma bonificação para os nossos trabalhadores, mas cuidado para não configurar a fraude. A gente tem que fazer de um jeito que não pareça que ele está comprando voto. Houve inclusive, que estava forçando os trabalhadores a vestir as cores, né? De sua preferência política, né? E forçando, inclusive, as pessoas a se manifestarem politicamente. Ele foi constrangido pelo Ministério Público a não fazer isso. Né? Isso é conhecido nacionalmente, a não mais fazer isso. Quer dizer, então, são pessoas que não respeitam a individualidade. Esse clima de bolsonarismo produziu isso no nosso país. Eu me lembro de um técnico de futebol que estava sendo entrevistado por um jornalista desportivo, que ele disse, aqui nós somos bolsodiabo. Então, arrancou a máscara durante a Covid do jornalista, um ato de violência, né? Interferindo no direito daquela pessoa, à vida, né? Em nome de uma ideologia política. Então, se chegou a esse ponto no nosso país, das pessoas medirem. Tinha a quem puxar, né? O presidente da República tirou a máscara de uma criança também. De uma criança, exatamente. De uma criança de colo. Então, aí fica difícil, exatamente. Porque você tem uma pessoa que tem que ser o espelho, né, da postura e fazer o contrário. Aqui no Ceará, teve um momento, naquela fase grave, em que a gente estava recebendo a turma de Manaus, né, que não tinha mais nem oxigênio, recebendo aqui já com um estado de lotação total das UTIs de leite. O Bolsonaro veio para cá para não fazer nada. Ele veio para cá só para aglomerar, sem máscara, sabe, botar fogo, criticar os esforços do governador do estado, dos prefeitos.
um negócio tão feio, todo mundo trancado na sua casa com medo de morrer, e sabendo que as pessoas estavam morrendo, tentando se preocupando, todo mundo aqui perdeu um conhecido, todo mundo sofreu, e este homem não veio dar uma palavra de carinho, é muito, pelo muito contrário, no começo da pandemia, ruim. ele e a comitiva dele foi um dos principais vetores de transmissão Isso. do vírus para o país. Ele veio junto com a pandemia todo contaminado E dos nos Estados Unidos também, porque o Weingarten, aquele camarada, se você botar aí no Google, ele é acusado lá pela imprensa americana de ter contaminado o Trump, o presidente dos Estados Unidos. Exatamente. Aquela comitiva toda conhecida, né? Exatamente. Aquela comitiva foi um dos principais vetores do início da contaminação aqui no nosso país. Se você for fazer um histórico, eu tenho certeza que vai se chegar lá. Né? Uma grande parte dos casos iniciais veio dali. Quer dizer, ele foi uma das portas que trouxe o vírus para o país. E foi isso que ele fez o tempo inteiro, não crime contra a humanidade. Isso é crime contra a humanidade. E lá em Manaus, alguém falou aqui que Manaus era para ser 100% Lula no comentário. Lembrar aqui que o vice-governador do estado disse que a estratégia era exatamente essa, Emerson, era imunizar através da perspectiva da imunidade de rebanho, era deixar o povo adoecer para se imunizar. Então, não se trata de ter sido uma coisa aleatória. Parece, segundo a CPI, foi pensada para ser dessa maneira. Foi pensada. E o cálculo da imunidade de rebanho era de 5 milhões de mortos. Né? 5 milhões de mortos. E alguém achar isso razoável, né? É um genocídio. Não, o presidente disse que todo mundo vai morrer um dia, né? Todo mundo vai morrer um dia. Não, 5 milhões de brasileiros, né? Ou seja, nós chegamos aqui a quase 700 mil. É uma cidade de médio porte, né? Isso é uma catástrofe. Isso quando, na verdade, poderiam ter morrido 100 mil pessoas se todos os esforços tivessem sido empreendidos, porque em países que têm uma população análoga foi isso. Eu não falo nem da China, que foi um número insignificante de pessoas que morreram, mas no Brasil poderiam ter sido 100 mil mortos, 150 mil mortos, se a vacina tivesse sido comprada a tempo, se os esforços profiláticos tivessem sido observados, se nós tivéssemos um governo, né? 500 mil vidas, 400 mil vidas teriam sido poupadas. Né? O governo não deixava nem dar informação. Né? Os veículos de imprensa tiveram que se juntar para colher as informações por si, direto nas secretarias de saúde, porque o Ministério da Saúde não dava nem informação. Exato, então, assim, é de uma grave sabotagem. Foi sabotagem. É um homem que fez muito mal ao Brasil, e é porque os números você não sabe, né? De quantos milhares de brasileiros deixaram de ir ao médico porque sabia também que não ia ter vaga, então ficou em casa por uma razão, uns morreram e não foi dado como... Olha, subnotificação, essas coisas, é chocante, viu? E outra coisa, viu, Emerson? Eu tive agora, né, nessa sexta onda, agora, depois já aconteceram doses da vacina, eu lutei para não adoecer, nem adoecer ninguém, eu fiz muito esforço, eu não queria dar esse gosto para esse pessoal desse governo, mas eu acabei ficando doente agora. Tem a Covid longa, meu amigo. Ninguém sabe bem como é que são os efeitos dessa doença. De repente, eu tive um colega do meu escritório com 39 anos, novo, saudável. O cara teve um infarto de uma hora para outra. As pessoas estão morrendo assim, sabe? Tiveram Covid, então ninguém sabe. É um problema de artrose, um lance. Ninguém conhece bem. Então, assim, ficar doente disso não é bom, não pode ser bom de maneira nenhuma. Agora, teve uma médica aqui do estado do Ceará, né, que era do Ministério da Saúde, aquela que teve, que era a capitã cloroquina, que disse na CPI, afirmou na CPI, que defendeu mesmo que as crianças fossem para a escola, porque a evolução da doença na criança não era tão grave, então ela ajudaria na imunização de rebanho. Uma pediatra, meu. Uma coisa triste, né? Enquanto isso, a mulher de um dos ex-ministros, um dos ex-sinistros da saúde, disse que o principal plano de contingência dele em relação à disseminação da pandemia no norte do país era comprar sacos para cadáveres. Eu acho que você viu isso. Pelo amor de Deus, né? Comprar milhares de sacos para cadáveres. O plano de contenção é esse. Quer dizer, ensacar quem for morrendo. É inominável. A gente não tem nem como qualificar um desgoverno desse.
Assim, somente para concluir, vou citar aqui um trecho, né, da exaltação que o Alexandre de Moraes fez no discurso de ontem, na sua posse. Liberdade de expressão, né, ele atacando aqui diretamente as fake news. Eu não sei porque Marco Aurélio de Mello criticou tanto o discurso de Moraes, eu não sei, porque talvez o parentesco com Collor, o DNA ruim, né? Eu não sei. Eu não entendo. Eu não entendo. Deve ser um problema genético, o parentesco talvez com Collor. Marco Aurélio é um homem que sabe o que está dizendo, né? Ele resolveu ir mesmo entrar no final da vida dele, na carreira dele, mesmo por lixo, mesmo assim. Né? O que é mais grave, né? É um agravante. Você sabe o que está dizendo, é um agravante, né? Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discurso de ódio e de preconceito. A liberdade de expressão não permite a propagação de discurso de ódio e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive durante o período de propaganda eleitoral, né? Uma vez que a plena liberdade do eleitor em escolher o seu candidato, sua candidata, depende da tranquilidade e da confiança das instituições democráticas no próprio processo eleitoral. Nós ratificamos, né, Marcelo, completamente Sim. essa declaração, completamente torcemos, né, e rezamos e oramos ao Senhor que realmente o TSE seja capaz de fazer cumprir aqui o que foi declarado pelo seu presidente na sua posse, porque nós estamos de um desafio muito grande, constante, permanente, como disse o Marcelo no início, da civilização contra a barbárie, né? Da democracia contra a truculência, contra o autoritarismo, e é uma coisa assim que passa pela, eu não sei se é hipnose coletiva, porque você vê que algumas pessoas elas não enxergam isso completamente, continuam defendendo, né? Continuam repetindo chavões, né? Apesar dos corpos de 700 mil brasileiros, apesar das milícias, apesar de todo o estrago, apesar das queimadas, apesar da corrupção notória, né? Apesar dos ataques constantes à democracia, é um fenômeno. Eu vou passar agora o minuto final aqui para Marcelo, para ele explicar essa cegueira. Como é que você explica isso, Marcelo? É uma cegueira pretendida, né? Você fazer de conta que não pode ver, sendo que você pode enxergar perfeitamente. Por exemplo, hoje de manhã, o filho do presidente da República fez uma postagem no Twitter associando o Lula ao PCC. Isso é um crime. Né? Então, assim, eu espero que o TSE, quando receba as autoridades competentes recebam essa manifestação, que certamente o Lula irá arguir, que levem realmente em consideração as palavras do ministro Alexandre de Moraes, do mesmo jeito que deve atentar com relação a esses empresários que fazem apologia do golpe de Estado. Tem que ser duro. Essa turma aí, Emerson, eles, se não quer aprender na base da integração social, da civilidade, tem que, de alguma maneira, a lei tem que chegar pesada para essa turma, porque porque isso são coisas que matam outras pessoas. Como eu disse, se fosse ele querendo decidir só o futuro dele, tudo bem, mas na hora em que coloca o futuro dos meus filhos em jogo, aí eu tenho que me incomodar com um negócio desse, Emerson, não é isso? Exatamente. Nós estamos nos despedindo de vocês, queridos, aqui. Muito obrigado, viu? O web telespectadores, né? O web telespectadores do 247 e do Panorama. Muito obrigado, professor Marcelo, por ter vindo aqui. Grande honra, prestigiar aqui com sua inteligência, né? Brilhante, né? Um homem brilhante, um homem inteligente, que fez comentários muito consistentes e contextualizando o que aconteceu. Obrigado a todos vocês. Viu, grande abraço para o Agacis, que ele se recupere, né? Amém. Se Deus quiser, ele estava firme e forte aqui na semana que vem. E como eu sempre digo para vocês, metralhadora de beijos.